Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Sei que vocês já oraram por nós, mas estenda suas mãos para cá. Ore para mim, por mim, para que Deus possa me usar como um canal, para que você possa ouvir a voz de Deus através dessa mensagem que Ele colocou no nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos, Espírito. Santo Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com o melhor que você tiver. Glória a Deus. Enquanto a igreja orava por nós, enquanto pessoas oravam por nós, Deus colocou uma palavra no meu coração. E houve um momento que Moisés, que representava a liderança do povo, a Bíblia diz que ele se cansou e alguns seguravam os braços dele. Todos conhecem esse texto, gente? Eu quero dizer para todos que têm estado conosco, não só a liderança, mas toda a igreja, diante de tanta mudança, diante de tanta coisa, nós temos sentido os nossos braços levantados por vocês. E eu queria agradecer vocês por isso. Que Deus continue cuidando de cada um de vocês. Só que existe um processo ali. Depois uma pedra foi colocada debaixo do braço. Não foi isso para apoiar? Sabe o que isso significa? Deus está usando esse tempo, esse mover profético, isso que Deus tem feito. Deus quer usar pessoas, mas o alicerce dessa igreja, o fundamento dela vai ser a pedra chamada Cristo. O sustento desse lugar é Cristo. Os caminhos que Deus está usando, as pessoas que Deus está usando, fazem parte disso. Mas o nosso apoio maior, o nosso sustento é Cristo. Ninguém é maior que Jesus neste lugar. O que tem sido ministrado, o que foi falado aqui acerca de Deus levantar uma igreja para uma resposta, para uma nação, para um tempo, para uma geração, é nisso que eu creio. Deus não quer levantar um nome. Amém? Deus quer levantar uma igreja, um povo com uma resposta. Eu creio que o que foi depositado e o que é depositado neste lugar é suficiente para mudar cidades, para mudar nações. Em nome de Jesus, você crê nisso? Crê nisso, você está inserido nisso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Louvado seja o Senhor. As pessoas vivem de uma forma incessante, buscando o sentido da vida. O porquê viver, o para que viver, e tem gente que não encontra o motivo.
primeira coisa que eu quero que você entenda, que o que você está procurando fora não está fora, está dentro. Pare de procurar fora o que está dentro. Às vezes nós gastamos tempo com tantas coisas, procurando dar uma resposta para os nossos desejos carnais, aos nossos anseios, mas que eles fazem parte da nossa vida. Mas se você quiser ser pleno, entenda que a sua vida não se resume no que você está vivendo aqui. Segundo o livro de Colossenses, você é peregrino aqui, amém? Amém? Você está de passagem aqui. Então entenda algo, não é o que você e eu que vamos conquistar aqui, que vai ser resposta para essa pergunta que vocês têm, para que nós temos. Mas sim, encontrarmos o sentido além do que é natural. O que eu quero que nós entendamos é que o anseio de encontrar o sentido, o motivo pelo qual viver, vem de Deus, nasce de Deus, amém? Só que Ele coloca o desejo e Ele é a resposta. A Bíblia diz que Ele é quem faz a ferida e Ele é quem liga, Ele quem sara. Ele está no controle de todas as mãos, ou melhor, Ele está no controle das suas mãos, de todas as coisas. Seja qual for a circunstância. Entenda algo. A resposta que você precisa não está fora, está dentro. O sentido da sua vida não está fora, está dentro. Existem pessoas que conquistaram muitas coisas, só que ainda assim tem um vazio dentro de si. Porque existe algo maior que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Você foi criado para ser uma extensão de Cristo. Você foi chamado para continuar aquilo que Cristo começou. E isso não está ligado simplesmente a ter, por mais que Deus pode te dar. Deus não tem problema nenhum em te dar. Amém? Deus não tem problema nenhum em te dar. Só que não se prenda, não fique fixo, com seus olhos fitados nisso. Porque a nossa visão, o nosso olhar tem que estar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E o que acontece no meio do caminho são os presentes que Ele tem para nos dar. Escute, quando a Bíblia diz: olhai firmemente para o autor e consumador, sabe o que Ele está dizendo? Permaneça com os olhos em mim. Quando você mantém os seus olhos em Cristo e você decide caminhar em direção a Ele, existem algumas coisas que vão acontecendo no meio do caminho até que você alcance Ele. O que Ele vai fazer no meio do caminho não importa. O que eu e você não podemos é tirar os olhos dEle. Ele está no controle de todas as coisas. E o texto que nós vamos ler agora diz um pouco acerca de prioridades. Diz acerca daquilo que eu e você fomos chamados para viver. E talvez essa seja a resposta que você precisa, talvez esse seja o sentido para a sua vida. Mateus capítulo 6. Verso 19. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir
dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Pausa. Nós vamos continuar lendo. Escute, preste bem atenção. Existem coisas que têm que ficar claras para nós, porque também existem teologias que têm sido pregadas, tanto negativas quanto positivas também acerca desse texto. Quando eu falo que é um dos textos mais usados para falar de prosperidade e outras coisas. Preste bem atenção. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Amém? Deus não quer que você ande com um carro todo arrebentado, com fita crepe no retrovisor, fita isolante, seja lá o que for. Deus não quer que você ande com um carro com a chave de fenda no vidro, porque quebrou a maquininha de vidro. Amém? Pastor, eu estou nessa situação, fique tranquilo. Isso é transitório, é passageiro, em nome de Jesus. Porque não é isso que Deus tem para você. Amém? Só que por outro lado, o que eu quero que você entenda é que também Deus, com controle de tudo, não quer dizer que tudo vai ser do seu jeito. Por mais que Deus não quer que você tenha um carro com a chave de fenda no vidro para que ele não desça, não quer dizer que ele vai cumprir todos os seus caprichos. Como assim? Entenda algo. Entenda algo. Deus não tem problema em te dar nada, desde que o seu coração esteja no lugar correto, desde que você esteja olhando para o lugar correto. Como assim? Tem gente que quer ter algumas coisas simplesmente para que os outros vejam que ela tenha. Existem pessoas que querem ter para provar a prosperidade. Eu tenho ouvido alguns coaches dizendo: agora o negócio é morar no Alphaville. E tem gente passando fome para morar no Alphaville. Isso é ridículo. Pastor, como assim? Se você crê que é isso que Deus tem para você, se Deus está te chamando para isso, se você tem condições, procure o pastor Marcelo, ele tem uma casa para você lá. Ok? Quantos milhões, Marcelo? Tem uma lá que você foi ver essa semana? 28? 28 milhões. Gente, se você quiser, pastor Marcelo, dá para fazer 25? 25, gente. Quem tiver, vai na bênção. Olha lá, o Igor já se propôs, glória a Deus. Escute, o que eu quero que você entenda é que Deus não quer que você viva uma vida miserável, porque não é isso que Ele tem para você. Amém? Porém, você precisa entender o porquê que você quer ir para o Alphaville, e se você quer, e o que você vai fazer lá. Deus não está disposto a ficar massageando o seu ego e o meu irmão. Entenda algo. Quando Ele te chamou para que Ele cuidasse de você. Sabe qual é o equívoco que nós temos acerca da igreja? Nós começamos a buscar a Deus e começamos a caminhar com Deus, acreditando que Deus vai fazer tudo que nós queremos. Não, eu vou para a igreja porque eu quero que algumas coisas aconteçam. Escute, cuidado com isso, porque você pode entrar por aquele lugar, e quando você entrar naquele lugar, alguém chamado Jesus vai entrar dentro de você e mudar toda a sua vida, todas as suas prioridades. E isso é evangelho. Você não busca a Deus para que Ele faça o que você quer, mas sim para que você conheça o que Ele quer que você faça. Isso é evangelho. E eu não estou dizendo que alguns não foram chamados para estar na família, amém. E se Deus quiser me chamar também, eu levanto um pouquinho mais a mão. Eu só não acredito que nós temos que nos mover debaixo de uma aparência. Eu só não acredito que nós temos que nos mover para provar uma coisa que não somos. Eu conheço pessoas que vivem esse estilo de vida e elas querem provar que não são o que não são. Pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Julgando é quando você fala de algo que você não conhece. Quando você conhece, você não está julgando. Você está falando de um fato. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Entenda algo, que desde já isso fique claro para você nessa mensagem. O evangelho veio para mexer com as minhas
e as suas prioridades. Ele vai para mudar o meu e o seu coração. Ele veio para mudar o meu e os seus planos. Não tem nada a ver com massagear a minha vontade, o meu ego e o seu, mas sim cumprir a dele. E por que eu li esse texto? Nós vamos continuar lendo ele, porque existem pessoas que estão achando que Deus é seu servo. Escute, Deus não te chamou, melhor, você não se aproximou de Deus para que Ele fosse seu servo, mas sim para que você fosse filho dEle. Entendeu ou não? Não, eu estou me aproximando de Deus para que Deus seja meu servo. Não, você se aproximou dEle para que você fosse filho dEle. Escute, não é simplesmente servo, por mais que um filho tenha um coração de servo, mas o filho tem a consciência que o pai sempre quer o melhor para ele. O filho, ele conta com algo acima de um serviço, ele cuida de ele conta com um coração disposto a cuidar. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão para me saber. Amém, glória a Deus. Alguém aqui quer o mal para o seu filho para amanhã ou não? Alguém aqui, quem aqui tem filho homem? Levante a mão só para me saber. Alguém quer uma mulher zoada para casar com seu filho? Quem tem filha mulher aqui? Que Deus nos proteja, irmãos. Oh Deus. Ninguém quer um tranqueira para casar com sua filha. Por que você ficou meio quieto? Escute. Nenhum pai, nenhuma mãe quer um futuro ruim para o seu filho. Entenda algo. Se relacionar com Deus é receber não um senhor, mas sim um pai que está preocupado com o seu amanhã. Então não é viver uma vida buscando coisas, não é viver uma vida buscando ser bem-sucedido, mas é sim viver uma vida buscando fazer a vontade do Pai. Porque se você fizer a vontade do Pai, você está guardado e protegido, e o seu amanhã está garantido. E dentro disso, eu creio que Deus chamou alguns para ser médicos, outros para serem advogados e etc. Mas entenda algo, o seu amanhã está em Deus. Se mova debaixo da vontade dEle. Busque a vontade dEle. Esse tem que ser o meu e o seu anseio. E é nesse lugar que eu e você vamos encontrar a resposta que nós precisamos, o sentido da vida. Vamos continuar lendo. Verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Gente, como isso? Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas.
Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? E aí eu quero pontuar algo. Pastor, então é pecado eu ir para o Alphaville e morar no Alphaville? Não. Se você estiver debaixo da direção de Deus, Ele vai cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Só que eu quero que você entenda algo. Deus pode te levar a morar em lugares diferenciados, mas isso não se resume em prosperidade. Prosperidade vai além disso. Para mim hoje, prosperidade é caminhar no Espírito, é caminhar debaixo da direção de Deus. Se você decidir caminhar no Espírito, debaixo da direção de Deus, tudo que você fizer prosperará. Você pode morar no Alfavela, vai prosperar. A casa mais bonita do Alfavela vai ser sua, vai prosperar. Escute, existem coisas pequenas que fazem toda a diferença. Você não faz para impressionar ninguém. Você começa a viver por aquilo que Deus te deu, mas ainda assim a sua vida vai incomodar a vida de outros. Mas não porque você quer, mas é porque você está no centro da vontade de Deus. Quando eu e você vivemos debaixo da direção de Deus, as outras coisas vão fluindo. O versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar. O que, gente? Em primeiro lugar o quê? O quê? O reino. O restante vai. Sabe o que acontece? É como um exemplo que tem no pré-encontro. Do eu no centro e tudo que está à volta desorganizado. Isso é uma vida quando o ego está no centro de tudo. Porém, se você tirar o eu do centro e colocar Cristo no centro, tudo que está à volta começa a se organizar. Pastor, o que isso quer dizer? Isso é prosperidade. Quando Cristo toma o lugar da sua vida. Correto. Quando Ele assume o controle da sua vida. É aí que eu e você começamos a entender o porquê nascemos e o para que nascemos. Pastor, para que eu nasci? Você nasceu para fazer a vontade do Pai. Você e eu nascemos debaixo de um propósito. Você nasceu como resposta para uma geração. Como assim? Você não nasceu à toa nesse período, nesse tempo. Deus te colocou nesse tempo. Deus te gerou nesse tempo para que você fosse uma resposta para essa geração. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como Deus levantou Moisés, assim como levantou Abraão, assim como Ele levantou outros na época deles, Deus levantou você hoje para ser uma resposta. É muito mais do que buscar, o que vestir, o que comer, como nós lemos aqui. Se nós tivermos a nossa vida fundamentada em Cristo, se Ele for o Senhor sobre todas as coisas, se Ele for a minha e a sua prioridade, eu tenho convicção, o restante tudo se encaixa. E é por isso que é importante nós vivemos uma vida de intimidade, de relacionamento, como nós falamos semana passada. Porque quando você começa a se relacionar com seu Pai, que é espiritual, o que é espiritual começa a tomar sua vida. E você começa a viver segundo o Espírito. Você não nasceu para satisfazer os desejos da sua carne. Você nasceu para viver pelo Espírito. E nascer e viver pelo Espírito significa priorizar o que é espiritual. Nós estamos vivendo uma experiência muito legal com alguns homens aqui. E se assim for o desejo de alguns, futuramente nós vamos alargar esse trabalho. Nós estamos lendo um livro junto. Nós estamos fazendo um curso híbrido. Amém, gente? Eu também posso usar uma linguagem mais pá, né?
Uma semana nós estamos reunidos presencialmente, na outra semana nós fazemos uma reunião no Zoom, dividimos em grupos e falamos, estudamos sobre o livro. E tem sido uma experiência boa, sim ou não, homens? Amém, gente? Por quê? Porque quando nós chegamos num culto como esse, nós começamos a ver algumas coisas acontecerem que não era rotineiro. Sabe por quê? Quando Cristo começa a tomar o lugar, Ele faz do jeito que Ele quer. Pastor, e a liturgia do culto? Se Ele não for o Senhor desse lugar, quem sou eu? Pastor, costuma ser assim? Não. Mas sabe o que o Espírito me diz no meio de tudo isso? Que Ele tem tirado o medo de alguns aqui dentro, para que a vontade de Deus possa se estabelecer, possa se manifestar. Tinham pessoas que tinham problema de fazer, medo de fazer algumas coisas, porque tinha preocupação com o que iam dizer, e assim assado, e se retraíam e deixavam de desenvolver o ministério que Deus chamou ela. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Deus está lançando fora todo medo, para que você viva o que Deus te chamou. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora, e não é uma palavra vã, não é uma palavra jogada ao vento. Pastor, eu não acredito, fica à vontade, o problema é seu. O problema é seu, porque a Bíblia diz: crês nos profetas e prosperareis. Escute, existem palavras que Deus tem liberado, existem coisas que Deus tem feito, que são incontestáveis. Há 15 dias atrás eu estava ministrando no culto, eu estava quase terminando, e Deus falou para mim acerca de pessoas que tinham desejo de engravidar, madres que estavam sendo abertas. Alguém lembra dessa palavra? Lembra ou não? Alguém conhece o Bruno aqui? A mulher dele já fazia anos que queria engravidar. Eles foram essa semana fazer ultrassom, já está lá já. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Escute, não tem nada a ver com ninguém. Ah não, olha lá o pastor fica lá falando um negócio para animar os outros. Escute, a preocupação que eu tenho é de falar o que Deus fala, senão não falo nada. Se for para falar besteira, eu prefiro ficar calado. Escute, o senhor se acha o cara? Não, muito pelo contrário, isso gera temor no meu coração. Só que eu quero liberar uma palavra neste lugar. Pessoas vão entrar aqui e vão ser transformadas em nome de Jesus. O Espírito Santo há de tocar a sua vida e mudar não só problemas como esse, mas Deus há de mudar a sua prioridade, a sua forma de pensar. Ele precisa ser o centro da minha e da sua vida. Enquanto nós nos apegarmos a coisas, ele não pode fluir. Enquanto ele não for a prioridade, ele precisa ser a prioridade. Que o meu e o seu desejo seja viver uma vida no Espírito. Curva a sua cabeça por alguns instantes e fale com Deus. Fala: Espírito Santo, eu quero viver a sua vontade. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso. Levante suas mãos onde você está e diga isso.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Diga, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. É tudo que nós queremos, Jesus. Tudo que nós queremos, nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para te adorar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus ainda, capítulo 19. Verso 16. Quem achou, diga amém. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Verso 20, o jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Escute, o problema não era o dinheiro que ele tinha. Que isso fique claro. Assim como o livro de Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, a raiz de todos os males é o dinheiro. É isso? O amor ao dinheiro. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tem gente amando mais as coisas. Entenda algo, Deus te chamou para usar as coisas e amar as pessoas. Tem pessoas que estão amando as coisas e usando as pessoas. Deus te chamou para você amar Ele acima de todas as coisas. Existem pessoas que têm amado as coisas mais do que a Deus. São valores que estão invertidos. E é por isso que muita gente está procurando o sentido da vida. Porque você não foi chamado para ter coisas, você foi chamado para ser alguém, é diferente. Como assim? Você foi chamado para ser filho de Deus, não simplesmente para ter coisas. Mas como filho de Deus, Deus pode te dar muitas coisas. Entendeu? O problema está em nossas prioridades. Tudo que Deus quer fazer é mudar as nossas prioridades. Deus quer ser o centro, Jesus quer ser o centro da nossa vida.
O que ele precisa é ser o centro da minha e da sua vida. E se ele for o centro, tudo que está à volta vai se organizar. O problema não era o dinheiro que esse jovem tinha. O problema é que o dinheiro que ele tinha estava acima de tudo. E aí agora eu quero colocar você para refletir acerca de algo. Existe algo que você colocou como condição para servir a Deus? Se você colocou isso como condição, é porque isso ainda é maior que Deus. Seja coisas ou seja pessoas, é importante que eu quero que você entenda. Entre você e Deus não pode existir nada e ninguém. Não, se isso acontecer eu vou buscar Deus, não. Se tal pessoa, não tem nada a ver com isso. Ele tem que ser o motivo de todas as coisas. E o que Jesus estava colocando à prova junto com esse jovem era: o que você está disposto a deixar para me seguir? Você está disposto a deixar o seu controle para que eu assuma o controle? Imagine um homem rico vendendo tudo que tem para seguir Jesus. Ele tinha tudo que precisava. E aí agora Jesus estava dizendo para ele: você está disposto a permitir com que eu seja tudo que você precisa? A chamada de Cristo para mim e para você é exatamente isso. Você está disposto a permitir que eu seja tudo que você precisa? Existem coisas que são duras de ouvir, mas eu pergunto para você, jovem, que quer casar, e se Deus falar para você, ao invés de se casar, você permite que eu seja tudo que você precisa? Ah, pastor, mas aí, né? Escute, é exatamente isso que o jovem rico fez. Não, pastor, eu quero ser rico. E se Deus falar para você, ao invés de ser rico, você vai ter tudo que você precisa, mas você não vai ser rico, ainda assim você está disposto a me seguir? Pastor, o que eu quero, ou melhor, o que eu quero que você entenda, gente, é que o que Cristo tem para você não está fundamentado em coisas. Ele quer ser o Senhor sobre todas as coisas. E se Ele for o Senhor sobre todas as coisas, não vai te faltar nada, assim como nós lemos. Se Ele é quem cuida de você, Ele vai suprir todas as coisas, e Ele não vai te dar nada além do que você precisa. Como assim? Existem pessoas que vão precisar morar no Alphaville, baseado naquilo que é o chamado Deus vai te dar. Mas se não for também, entenda que o que Ele tem para você é melhor. Não coloque condições para caminhar com Ele. Que Deus possa ser, que Cristo, que o Evangelho mude a nossa vida e Ele possa ser a nossa prioridade, Ele seja o motivo. Que você ao sair de casa, que eu ao sair de casa, não seja outro motivo, que queiramos vir para cá, não ser Cristo. Pastor, é bom estar com os irmãos, e é bíblico. Só que Ele precisa ser o motivo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus está chamando essa igreja para um novo lugar em Deus. Gente, o versículo que o Moisés falou, eu mostrei na hora para o Júnior. Eu falei: Júnior, olha aí no esboço aí. E era exatamente o versículo que Ele está fazendo nova todas as coisas. Só que preste bem atenção. Esse lugar é em Cristo. Por isso que Ele está chamando alguns para mais perto e dizendo: você precisa se dedicar mais à oração, à palavra, ao jejum. Alguns aqui dentro têm sentido esse encargo. Deus tem chamado essa igreja para esse lugar. O que eu tenho para dizer para você: se entregue. Quanto mais rápido você se entregar, mais rápido Ele faz. Só tem um problema. Um dia Jesus passou e alguns homens estavam pescando, sim ou não? Quem eram eles? Vocês são bons de Bíblia demais, me ajuda aí. Quem era? Pedro. O texto diz assim: deixando tudo, seguiram a Jesus. Olha só como o texto diz: deixando tudo, seguiram. Deixa eu te falar uma coisa, porque isso é profético. Deus está te chamando para deixar tudo para você seguir Ele. Só tem um problema. Pedro começou a seguir Ele. Pedro começou a se aproximar dEle.
E eles se relacionavam, eles comiam junto, eles passavam por lugares juntos. E Pedro foi se tornando parecido com Jesus. Quando Jesus já estava prestes a ser crucificado, Jesus estava preso e Pedro chegou num lugar. E quando ele chegou, as pessoas disseram: escute, ele é um deles. Ele fala como eles. Não é assim? Não foi assim que Pedro começou a negar Jesus? Pastor, o que isso quer dizer? Quando você se aproxima de Jesus, as características dele começam a fazer parte da sua vida. Está entendendo? Quando você se aproxima de Jesus, as características de Jesus começam a fazer parte da sua vida. E glória a Deus por isso. Só tem um problema. Tem muito lugar que querem crucificar Jesus. A característica dele te fará viver o sobrenatural, porém também te levar a lugares que pedirão a sua cabeça. Foi assim com Pedro ou não foi? Por que ele negou? Ele falou: não sou não, deixa quieto. Gente, isso é intrigante, porque Pedro, ele fez de tudo para provar que ele não era um deles. Não é isso? E tem alguma coisa errada com a gente como igreja, porque nós estamos fazendo de tudo para provar que nós somos um dele, que nós fazemos parte dele. Ele teve que fazer de tudo para provar que não era um deles. Não é isso? E nós como igreja estamos querendo provar que somos. Pastor, por quê? Sabe por quê? O mundo, a criação ainda não tem visto Cristo em nós, porque a nossa prioridade ainda não mudou. Que a nossa intimidade ainda não é suficiente para estarmos parecidos com Ele. Escute, Cristo quer se mover através de você. Aí a Bíblia diz que Pedro negou Jesus, não é isso? E depois ele diz assim que Jesus começou a seguir Pedro começou a seguir Jesus de longe. Deixa eu te falar uma coisa, você tem duas opções. Você pode continuar seguindo Ele de longe. Fica tranquilo, ninguém vai pedir a sua cabeça. Só que tem outra coisa. Você vai perder a oportunidade de mostrar a Cristo que está em você. Agora, se você se aproximar dEle, se você se relacionar com Ele, se nós nos relacionarmos com Ele, a cada dia nós vamos nos tornar mais parecido com Ele. E qual o problema disso? O problema disso é que isso vai exigir que algumas coisas morram na sua vida. Pedro começou a caminhar com Jesus e olhar Jesus de longe porque ele estava com medo de morrer. Se eu me aproximar, vão ver que eu sou um dos discípulos de Jesus e vão querer me crucificar com Ele. Era isso que ele pensava. E ele começou a caminhar de longe, olhando o que estava acontecendo. Deus está nos chamando para viver num lugar mais perto, se assim posso dizer. Eu não estou falando da questão daquilo que Cristo fez, porque Ele está dentro de você. Eu estou falando de um lugar de prioridade, de relacionamento, de intimidade, que vai te tornar ainda mais parecido com Ele. Só que esse lugar vai te fazer morrer para algumas coisas. Ou você morre, ou você nega. Pedro, ao invés de morrer, ele decidiu negar. O relacionamento ou te faz morrer, ou ele te faz negar. A proximidade com Jesus, ou ela te faz morrer para si mesmo, ou ela te faz negar a Ele. Escute, o evangelho que nós cremos que é transformador, é onde Cristo é o centro de todas as coisas, aonde Ele tem a primacia, onde Ele é a prioridade. Que Jesus seja a minha e a sua prioridade. Que Ele esteja no controle na minha e da sua vida. Mas pastor, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos planos. Deixa Ele fazer os seus planos. Os planos dele, a Bíblia diz que são maiores. Não são maiores?
Não é isso que a Bíblia diz? E são melhores que os meus. Pastor, por que isso? Por que daquilo? Escute, pare de se perguntar por quê e para quê e decida responder o porquê você nasceu. Não porque ele não fez, mas sim o porquê você nasceu. E você nasceu para fazer a vontade do Pai. Se você está se preocupando em sustentar algo que você construiu, é porque de fato você construiu. Porque aquilo que Ele manda construir, é Ele quem sustenta. Aquilo que Deus manda você fazer, Ele sustenta. Que nós possamos de fato como igreja buscar um lugar em Deus, onde Ele mude as nossas prioridades. Onde Ele mude a nossa forma de pensar, onde Ele mude o nosso coração. Pastor, que lugar é esse? Um lugar de intimidade, de proximidade, onde você começa a se tornar parecido com Ele. Quantos aqui são casados? Há 10 anos? 15? 20? Eu tenho 21, ó gente, o pessoal está passando. 25? 40? 50? Gente, esse pessoal tem uma barra de ouro para a gente dar no final para eles? Escute, quanto mais tempo passa de relacionamento, mais você começa a conhecer a outra pessoa, sim ou não? Tem coisa que se torna, que era característica da pessoa, começa a se tornar sua, sim ou não? Não é assim? Sabe por quê? O relacionamento gera intimidade, intimidade gera semelhança. Você quer se tornar parecido com Jesus? Você quer que a vontade dele seja a sua? Se relacione com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um sonho, seja ele qual for, seja ele qual for, se ele for maior que a vontade de Deus, se esse sonho é uma condição para caminhar com Deus, cuidado. Porque Deus não quer que nada seja maior que Ele. Escute, Deus prometeu a Abraão, Isaac, não prometeu? Prometeu um filho a Abraão, e esse era Isaac. E a promessa se cumpriu, sim ou não? Eu estou que nem o povo da Universal, sim ou não? Sim ou não, igreja? Escute, Isaac era filho da promessa, Deus tinha prometido isso. Só que chegou um momento que aquilo que Deus deu para ele se tornou maior do que o relacionamento entre ele e Deus. Escute, Deus não quer nada entre você e Ele. Deus não quer nada entre você e Ele. Que nada seja maior que a vontade dEle na sua vida. Não, pastor, Deus vai matar. Não, Deus não mata. Muito pelo contrário, Ele manda entregar, é diferente. Deus matou Isaac? Hã? Deus matou Isaac? Ele pediu para Abraão entregar. Escute, existem coisas que Deus está pedindo para você entregar. Quem tem que subir no monte, quem tem que andar 3 dias, é você. Porque se Ele matar, não tem nada a ver com aquilo que Ele te deu, algo chamado livre-arbítrio. E Ele quer que você se mova no livre-arbítrio. Mas entenda algo, preste bem atenção. Até chegar no momento onde Isaac ia ser morto, ele era filho de Abraão. Mas a partir do momento que ele entregou o Isaac, ele se tornou pai de uma grande nação. Escute, o que é espiritual só vai desatar na sua vida quando você decidir entregar o que é carnal. Quando você entrega o que é carnal, o que é espiritual é desatado. Existem desejos e sonhos que você tem colocado diante de Deus. Escute, isso se tornou carnal. Você só vai viver a promessa quando você entregar o que é carnal. Aí o que é espiritual nasce. O que é espiritual brota. E aí você começa a entender o porquê e o para quê. Não coloque condições para caminhar com Deus, porque Ele tem que ser a prioridade. Se coloque de pé.
de aprender de ti, que amasse humilde, é que um minuto aqui vale mais que uma vida. Diga isso a Ele, isso. Tudo que eu quero ter. No sede como um deserto por água, que um minuto aqui vale mais que uma vida. Eu quero ser tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Com um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Das águas vem sobre mim, me sinto seguro, como um selo, como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Aonde vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Queria que você ficasse à vontade, por mais que eu pedi para você levantar as mãos aos céus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, eu queria que você orasse diante de Deus e dissesse: Senhor, eu te entrego tudo. Se você assim quiser, diga: Jesus, eu te entrego tudo. Eu coloco as minhas expectativas em Ti. Eu coloco o meu amanhã em Ti. Eu coloco o meu conceito em Ti. A minha vontade eu coloco diante do Senhor, para que a Sua seja feita. Mude as minhas prioridades. Mude os meus projetos, os meus sonhos. Vamos, fale com Ele. Essa é a noite que Deus está chamando alguns aqui para um lugar
de proximidade. Quanto mais você se aproxima, mais parecido com Ele você fica, mas aí a morte começa a chegar. Como assim? Você parece com Ele, então você vai morrer na cruz. E você vai dizer: que assim seja. Eu decido morrer para que Cristo seja glorificado. Eu prefiro morrer para minha vontade, os meus planos, para que a vontade de Cristo, a vida de Cristo se estabeleça. Que essa seja a sua oração. Lance os seus anseios, a sua ansiedade aos pés do Senhor. Ele é quem cuida de vós. Ele é quem cuida de vós. Decida entrar neste lugar de intimidade. Intimidade gera semelhança. Oh! Intimidade gera semelhança. Que nos tornemos um. Que a sua vontade seja feita. Jesus, Jesus. E onde eu vou, Te levo comigo, amado. e onde eu vou, Te levo comigo, amado Jesus. eu te levo comigo, Te levo comigo, amado Jesus. eu te levo Comigo, te levo comigo, amado Jesus. Amável, o mais desejável. Que o Espírito Santo envolva este lugar. Adore Ele, adore Ele. Que o ambiente desse lugar seja mudado em nome de Jesus. Que esse desejo, essa fome seja liberada neste lugar. Seja liberada sobre a sua vida. Conhecer a Ele ao sair daqui hoje vai ser o seu maior anseio. Hoje Jesus quer tomar o centro, o controle da sua vida. Receba essa fome, receba esse desejo pela eternidade, por fazer a vontade do Pai. Se você quer isso, levante as suas mãos aos céus e diga: Jesus, eu quero, dai-me fome, dai-me sede. o mais desejável. Todos te amam. Tu és o mais amável, mais amável. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Pra onde vou sem você? Não sobra nada sem teu amor. Deixa fluir essa vida. Deixa fluir, deixa fluir. Eu sinto no meu espírito que altares estão sendo levantados nessa noite e o eu está sendo sacrificado.
todo sacrifício que Deus recebe, Ele responde com fogo. A sua vontade está sendo colocada no altar hoje. Deus está recebendo o seu sacrifício e Ele responde com fogo. Ele responde com fogo. A presença de Deus toca a sua vida agora. Toca a sua vida agora em nome de Jesus. O que você nunca sentiu antes, seja tocado pelo Espírito agora. E todo medo vai sendo tirado, toda dúvida vai sendo arrancada, toda cegueira vai sendo tirada. Surdos ouçam, surdos ouçam. A luz toca agora a sua vida. Seja tocado pelo Espírito. A vida de Cristo agora tira toda dúvida, todo medo. O amor de Deus gera convicção. Intrepidez seja liberada neste lugar. Intrepidez, ousadia, em nome de Jesus. Flui, Espírito, flui. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu não tenho onde ir, eu não tenho onde me esconder. Por isso eu queimo as carroças. Eu não tenho para onde voltar, pois só tu tens palavras de vida eterna. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que era impossível, o que parecia impossível, Deus disse, está feito. O que parecia não ter solução, Deus disse, Cristo diz, está feito, está feito, está feito. Mesmo que você esteja no deserto e pareça não ter de onde sair água, toque em Jesus, que é a rocha, e vai sair água. Ele vai saciar a sua sede. Mesmo que você esteja no deserto e pareça não ter o que comer, olhe para os céus, que Ele vai enviar o maná. Você vai ser saciado. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor.